Bom, e agora a gente vai falar da CPI da Covid-19. Os blocos partidários do Senado definiram os nomes dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. A CPI, destinada a apurar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia, terá 11 membros titulares, que são eles: Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, independente, e Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, próximo à oposição, mas prefere ser chamado de independente; Ciro Nogueira, do PP do Piauí, governista; Otto Alencar, do PSD da Bahia, próximo à oposição, mas prefere ser chamado de independente; Omar Aziz, do PSD do Amazonas, independente; Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, próximo à oposição, mas prefere ser chamado de independente; Eduardo Girão, do POD do Ceará, próximo ao governo, mas prefere ser chamado de independente; Humberto Costa, do PT do Pernambuco, oposição; Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, oposição; Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, próximo ao governo, mas prefere ser chamado de independente; Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, governista. A CPI da Covid-19 também vai apurar como os estados e municípios administraram as verbas federais repassadas para o enfrentamento da pandemia. Rafael Vasconcelos, eu te chamo então para colocar em discussão aí essa formação da CPI da Covid-19, esses integrantes. Como é que os nossos convidados aí avaliam a formação dessa comissão? É com vocês aí. Michele, é um time de futebol. Vou pedir para a produção colocar aí na tela mais uma vez, né? São 11 jogadores na CPI da Covid. E é um jogo mesmo, é um jogo político. Jean Lopes, diante dessa foto, Jean. É um time de futebol, mas parece a escalação dos Trapalhões, né? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Na verdade, parece aquelas delegacias de filme de Bang Bang antigo, que tinha os cartazes de procurados, assim, um do lado do outro. Me lembra mais aquilo. Na verdade, é patético a gente imaginar que uma CPI seja instaurada no Senado Federal com o objetivo... Renan Calheiros presidir CPI. E eu falo objetivo, entre aspas, de buscar ilícitos, de buscar corrupção e outras coisas, em que faça parte desse time pessoas como Renan Calheiros, que é um dos homens que tem mais processo para responder por corrupção e desvio de verbas públicas. É claro, e isso é sabido por qualquer ser pensante, qualquer pessoa que pense, ela sabe que essa CPI está sendo montada para se tornar... Tem gente que não é pensante, Jean? Tem gente que não é pensante. Infelizmente tem, Rafael. Essa CPI está sendo montada para ser um palanque político para as pessoas que nela fazem parte, como esses 11 senadores, já começarem a fazer seus shows visando as eleições vindouras. Agora, quem articulou essa CPI, na verdade, quer, mais uma vez, desarticular o governo federal, desestruturar o governo federal. No momento que o governo tem que se preocupar com o combate à pandemia, ele vai ter também que se preocupar com essa gente atacando dia e noite naquele palanque, naquele circo que se monta lá no Senado Federal, que é essa CPI, que não vai dar em nada, mas vai servir de show para muita gente, inclusive para o palhaço maior, que é o senhor Renan Calheiros. Martiniano Cavalcante, coloca pra gente aí, produção, na tela, os 11 jogadores da CPI do Senado. E comente, Martiniano. Bom, eu disse ontem aqui que eu não tenho grandes expectativas nisso, na CPI. Mas fiz uma ressalva, na minha opinião. Eu penso que o trabalho, a obrigação de fiscalização do Congresso Nacional, seja o Senado, seja a Câmara, a Assembleia Legislativa aqui, ou a Câmara Municipal, tem o papel de fiscalizar permanentemente. O problema é que faz mal, não faz isso. E quando faz, na maioria das vezes faz para negociar com o governo, em troca de verbas, de prestígio, de poder, num balcão de negócios sujos, que caracteriza há muitos anos esse Congresso Nacional. Eu tive o privilégio de ser um dos redatores do pedido de cassação apresentado pela senadora Luiza Helena contra o Renan Calheiros.
Agora, isso não, infelizmente o Congresso não o cassou. Agora, isso não me faz um detrator, desqualificador prévio de todos aqueles que estão nessa CPI. A grande maioria deles bandidos. Mas, às vezes, dos bandidos vêm informações preciosas, porque eles participam da pocilga. O Jean disse aqui, na última fala dele, do bloco anterior, que as minhas falas são um oceano, um latifúndio de tempo e um vazio de palavras, de ideias, aliás. Certamente o oásis de ideias do Jean é o cercadinho do Olavo de Carvalho, que ele repete aqui asneiras, como, por exemplo, o Partido Democrata, o Partido Comunista, esse sistema é comunista. Eu queria que o Jean me dissesse qual é o grande capitalista de Goiás que é comunista. Se a organização Jaime Câmara é comunista, socialista, que é isso que ele diz em relação ao mundo. Esse é o oásis de ideias do Jean. Eu preciso aqui recolocar uma questão fundamental que tem a ver com tudo isso que nós estamos discutindo. Primeiro, eu sugiro novamente, a Desirê não me citou aqui um texto do Marx que ela tivesse lido. Eu sugiro que ela leia. Se não quiser ler, pelo menos a gente não precisa forçar a realidade. Não foi o Marx e nem eu que inventa as desigualdades e as contradições. É a realidade, querido. Eu vou lhe dizer o seguinte, quando você pede às pessoas que deixem de lutar e ter expectativas de que o Estado lhes responda por suas necessidades, numa época dessa de pandemia, você se esquece que no ano passado para cá, nós tivemos um aumento de 77% na fortuna dos bilionários no país, em dólar. Que eles eram 45 e hoje são 65, que passaram a acumular de 120, 217 bilhões de dólares, mais de R$1 trilhão, que poderia aguentar o auxílio emergencial por um ano. O que eles ganharam daria para aguentar o auxílio emergencial para aquele número de pessoas no valor de R$600 por 8 meses, o que eles ganharam em um ano. E sabe por que ganharam, Desirê? Ganharam, Desirê, porque eles tiveram uma política econômica que os favoreceu. Os atacadistas, os exportadores, venderam arroz no mercado aqui, botando pessoas pobres para passarem fome. Hoje nós temos a metade da população brasileira em estado de insegurança alimentar, porque os preços das alimentações estão nos preços do mercado externo. Porque a modernização desses que defendem o fim do Estado propiciaram a possibilidade da especulação direta no mercado sem redução de preços. A gente precisa voltar para o tema. E a vida, esse é o tema. Essa turma que está lá, esse é o sistema. Esse sistema é o sistema que tem maioria do Bolsonaro na Câmara, que elegeu, e eu termino aqui, elegeu o Lira, não é? Não foi, presidente da Câmara? Sabe o que o Lira fez ontem? O Lira cancelou uma audiência do secretário, o ministro da Defesa, cancelou a audiência que havia sido convocada pela Comissão de Fiscalização para ele dar explicações sobre a denúncia do deputado Elias Vaz, que mostrou que na defesa estão comprando bacalhau, toneladas de bacalhau, de cerveja, de picanha, de camarão, enquanto a população padece disso. Essa fiscalização é que não existe lá. Sabe por quê, Rafael? Porque se existir de fato, atinge a eles mesmos, atinge o Palácio do Planalto, atinge aqueles que controlam a riqueza no país, são responsáveis. É isso aí. E não fui eu que disse, o Desirê. Se a vida, infelizmente, é o país dos mais desiguais do mundo, que é o Brasil. Infelizmente, vamos passar para Desirê. Pois não, Desirê. Pois é, a questão da desigualdade é algo que existe, sempre vai existir, e esse não é o problema. O problema é o Estado ser utilizado para poder escolher aqueles que vão conseguir esses privilégios. Que o fato das pessoas conseguirem riqueza mais do que outros, às vezes é porque a pessoa trabalhou mais, às vezes a pessoa ela fez por merecer. O problema é o Estado favorecer isso. Então, é bastante importante esclarecer esse problema. Vamos voltar para o tema, porque eu acho importante que a gente esclareça a seguinte questão. Estamos falando agora sobre a CPI, que vai ser apurada toda a questão da Covid. Primeira coisa, a gente tem que entender que uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito completamente política.
não tem qualquer propósito de apurar de verdade, ter algum compromisso, vamos dizer assim, com a verdade. Geralmente a gente percebe que vira realmente um escândalo, é uma oportunidade para a mídia colocar ali as suas interpretações, dar voz àqueles que falam de acordo com o que eles querem transmitir, enfim, isso acaba virando uma palhaçada como a gente já está acostumado. Agora, o que a gente pode ver que esconde um pouco o que está acontecendo? O real problema que a gente não pode ignorar. Aconteceu recentemente, no final do ano passado, as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Estavam em pandemia, muitas pessoas votaram pelos correios, e a gente percebeu, inclusive, agora recentemente, lá no estado da Filadélfia, a gente viu que várias pessoas que estavam mortas, elas estavam tidas como pessoas que votaram na eleição passada. Milhares de pessoas, assim. E isso foi muito grave, isso faz com que a eleição nos Estados Unidos realmente seja questionada e continue em questionamento. A gente se preocupa principalmente porque aqui no Brasil, as urnas, elas sempre foram motivo de muita discordância, de muito questionamento em todo o país. As pessoas desconfiam sim, porque a gente sabe muito bem que um número ali que é digitado pode ser muito bem manipulado, e a gente tem essa preocupação de querer lisura no nosso processo democrático. Então, algo que poderia ser feito para ter uma reforma eleitoral poderia acontecer até um ano antes da eleição, ou seja, até o final agora do ano, no caso, outubro. Só que com essa CPI aparecendo nesse exato momento, e a gente sabe que realmente já é algo criado para não dar em nada, isso atrasa muito essa preocupação com relação ao voto auditável, que é algo que está sendo, sim, debatido agora no Congresso, que é um anseio popular muito forte, inclusive que acarretou na própria eleição do Bolsonaro, porque muitas pessoas, ainda tendo algumas divergências, esperam que ele possa ajudar a trazer essa confiabilidade no nosso processo eleitoral, como está sendo questionado e foi questionado lá nos Estados Unidos. Veja bem, a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, estava em xeque. Então é importante que a gente pense que essa CPI, por mais que ela possa ter boas intenções, a gente pode perder a oportunidade de ter o voto auditável para as próximas eleições, infelizmente. Muito bem. Tempo vale ouro para a gente. O Jean Lopes pediu a palavra porque ele foi citado, mas ele vai ter 30 segundos. Depois o Daniel, o Júnior. Eu preciso registrar a só 30 segundos dos nossos telespectadores. Hoje no jornal eu tive 1 minuto e 30 segundos. 3 falas de 30 segundos. É o seguinte... Eu vou cronometrar, viu, Jean? Essa questão dos milionários comunistas que o Martiniano citou, veja bem, quando a União Soviética criou aquela cortina de ferro e começou a expandir pelo mundo o braço do comunismo, ele esqueceu, né, a União Soviética, esqueceu de que para governar precisa de dinheiro. Então, quando acabou todo o dinheiro, o bloco comunista ruiu. E foi assim que acontece na Venezuela, Cuba e todos os países comunistas. A Argentina hoje, que é um país socialista, está ruindo, porque o comunista ele não sabe fazer dinheiro, ele só sabe gastar dinheiro ou roubar dinheiro. Então, a nova onda do comunismo, do socialismo no mundo, percebeu que sem dinheiro ele não pode avançar. Então, agora ele se aliou aos grandes capitalistas mundiais. Por exemplo, George Soros, que é um dos homens mais ricos do planeta, ele financia os mais diversos braços comunistas esparramados pelo mundo. Aqui no Brasil nós temos o Jorge Paulo Lema, que é um homem que financia também partidos da esquerda, partidos socialistas. Hoje, ao contrário do que ocorreu no século XIX e no século XX, mas esse pessoal não sabe fazer dinheiro, quem detém, esses aí sabem, mas não o comunismo, os comunistas de origem, aqueles reais, né, que são aqueles comunistas do século XIX, do Esses século XX. são Nutelas, então? Esses são aqueles que usam os comunistas como fantoches para avançar suas pautas pelo mundo. Ok. Vamos bater bola rapidinho, Daniel, para registrar a participação do telespectador e do ouvinte aqui, Daniel. Pois não, o que você gostaria que eu falasse? Arremata aí o assunto. Bem, o nosso ouvinte percebeu que o que foi calado aqui pelo senhor apresentador é este que só tem 30 segundos de fala. Vamos ouvir. Obrigado, Daniel. O Daniel é muito gentil.